Desligue-se desse mundo barulhento para cuidar de sua alma. A superficialidade te deforma, mas a profundidade te transforma. Em meio a tempos tão caóticos onde tudo parece tão acelerado, precisamos descobrir a beleza de uma vida profundamente formada em um lugar de comunhão com Deus, onde encontramos nosso propósito eterno. Para viver uma vida profunda, vamos aprender como superar a vida exausta com ritmos contemplativos, descobrindo como descansar no convite de Jesus e nas suas palavras. Eu queria que você imaginasse a força dessas águas e o quanto, na verdade, que isso pode representar para você perigo. O quanto, na verdade, às vezes, nós ficamos, na verdade, preocupados com essa situação, o mar revolto da vida, situações que vêm sobre nós, e a gente percebe as águas se batendo, se debatendo ali. Quando a gente olha para isso, o que a gente percebe? Nós percebemos o seguinte: na superfície há perigo. A ilustração que você precisa entender é o seguinte: é que, na verdade, essa ideia de estarmos, na verdade, na superfície, ela nos coloca, na verdade, diante de uma situação de perigo, uma situação, na verdade, de instabilidade, uma situação que, na verdade, não acontece conosco quando nós estamos em águas profundas. Do lado de fora, nós vemos a agitação do mar, mas quando nós mergulhamos, quando nós vamos para o mais profundo, nós encontramos, na verdade, quietude. O que nós queremos, na verdade, ao longo dessa série, o que nós vamos ministrar, o que você vai entender? É que quanto mais na superfície você estiver, maior será o impacto das tempestades na sua vida. Às vezes nós não percebemos, na verdade, que sofremos inúmeros problemas, inúmeras dificuldades. Por quê? Porque vivemos, na verdade, na superficialidade. E nessa perspectiva, nessa forma de enxergar, a gente pode afirmar o seguinte: que quanto mais na profundidade você estiver, maior será a paz, a segurança, a tranquilidade. A perspectiva é inversa. Na superficialidade você tem problemas, na superficialidade você tem luta, você tem, na verdade, essa tempestade, as águas revoltas. Mas quando você entra no profundo, quando você se relaciona com profundidade, você vai ter paz e tranquilidade. O Evangelho, na verdade, ele é para ser vivido dessa forma. Ele não é para ser vivido, de fato, de maneira superficial. Por quê? Porque ele não funciona. O pastor Fabiano Ribeiro, ele traz uma frase para nós que a gente precisa entender. A vida cristã, ela só não funciona para pessoas superficiais. A maior parte das pessoas que você olha, que você conversa, e às vezes, muitas das vezes, que trazem assim aqueles testemunhos para você, que não tem experiência com Deus, que não vive o melhor de Deus. Se você investigar, se você conversar com essa pessoa, você vai perceber que essa pessoa tem uma experiência de fé superficial. Como assim, pastor? Querido, o que é superficial? É por cima só. Às vezes é só aquele contato ali do domingo à noite. Às vezes a pessoa tem uma mudança, na verdade, superficial. Ela muda a sua agenda, porque antes ela não vinha no culto, agora ela vem. Ela muda, na verdade, talvez alguns hábitos, ela deixa de fazer algumas coisas, mas ela não aprofunda, na verdade, num relacionamento. O Senhor não quer mudar, na verdade, apenas a sua agenda, amém? Deus quer mudar a sua vida por completo, amém? Mas para isso é necessário a gente entender o seguinte: eu preciso aprofundar no Senhor. 2023 é o ano do conhecimento, nós precisamos aprofundar no conhecimento de Deus. Na superfície, as pessoas podem parecer muito satisfeitas, muito alegres. Contudo, no particular, no mais profundo, quando olha para as coisas, o de dentro mesmo, a coisa está ruim, a coisa está complicada. A pessoa, na verdade, exteriormente, ela parece bem, você pergunta, tudo bem? Ela está ótimo. Mas ela, por dentro, ela está vivendo angustiada.
Por dentro ela tem pensamentos de autodestruição, de autoextermínio. Ela tem tentações em relação a pecados que ela tem dificuldade, vergonha de falar. Ela tem problemas na sua família, ela tem problemas extraconjugais. E por que disso? Porque na verdade se relaciona com Jesus de maneira superficial. Não permite na verdade que Jesus possa entrar na sua vida e mudar a sua vida por completo. Sabe qual é o principal lugar que Jesus quer mudar a sua vida? É nas suas vontades. Às vezes você não percebe, mas Deus permite que você seja contrariado muitas vezes. Para quê? Para que você possa, na verdade, ou seja, se posicionar e entender o seguinte, entender quem de fato é Deus, entender na verdade o seu lugar. Eu queria que você pensasse na verdade isso, a superficialidade, ela nos deforma. Fala comigo, a superficialidade, ela nos deforma. A profundidade nos transforma. A escolha na verdade é sua. Você quer viver uma vida deformada ou uma vida transformada? A atitude depende de quê? Da sua escolha. Se você se relaciona com Jesus de maneira superficial, é com aquilo que sobra, é do seu jeito e pronto, o que acontece? Deus não vai te castigar por isso. Deus continua te amando do mesmo jeito, mas Deus só vai se relacionar com você na medida que você dá espaço. Quer ver um exemplo de superficialidade? Pensa comigo. Pensa na questão das redes sociais. Você olha no feed das pessoas, você vê os stories das pessoas lá na rede social. Na rede social todo mundo está feliz. Todo mundo na verdade, ou seja, é bem sucedido. Todo mundo é alegre. Todo mundo está tendo sucesso lá profissionalmente, amorosamente. Todo mundo já conquistou lá o seu primeiro, segundo, terceiro milhão. Já viu como que acontece? Mas na verdade, muitos daqueles que estão se mostrando de uma forma, estão experimentando outra realidade completamente diferente. Por que disso? Porque na verdade nós vivemos num mundo de superficialidades, onde nós somos vistos como de formas múltiplas, mas no mais profundo do nosso ser nós estamos quebrados, nós estamos na verdade destruídos, e a gente não percebe que na verdade isso é a armadilha da superficialidade no relacionamento com Jesus. A verdade na verdade é que as redes sociais elas trazem à tona para mim e para você apenas essa realidade. São pessoas vivendo uma vida superficial, tentando provar para outras pessoas, que muitas das vezes elas nem conhecem quem elas verdadeiramente não são. Somos nós nos enganando a nós mesmos, enquanto enganamos os outros. E a gente não percebe que na verdade, ou seja, pastor, o senhor é contra isso? Não. Eu não sou contra. Nós precisamos entender o seguinte, o evangelho precisa alcançar a todas as pessoas, amém? Nós temos que estar na verdade onde as pessoas estão. Nós temos que estar nas redes sociais, sim. Nós temos que estar presente lá. Mas a minha rede social e a sua rede social precisa estar a serviço do reino. A serviço na verdade de promover não apenas a minha vida, mas a vida que o Senhor me deu, amém? É eu ser um testemunho do Senhor, amém? A superficialidade, ela nos deforma, mas nós somos criados por Deus para viver um nível mais profundo de relacionamento, um nível de intimidade. Deus, Ele é o nosso Pai, amém? E você é um filho amado. Isso é um relacionamento de profundidade, porque é das entranhas, ou seja, é você ser da mesma natureza, é você entender na verdade aquilo que Deus tem para você. Essa série que nós vamos ministrar ao longo dessas próximas semanas, ela é baseada num livro, e o livro tem o título dessa série, A Vida Profundamente Formada, e esse livro foi escrito pelo Rick Villodas, e nesse livro ele traz uma expressão que eu quero que você guarde na sua mente aí. Por que nós vivemos essa realidade de superficialidade? Nós não temos tempo, olha para você ver, nós não temos tempo para nos aprofundar no íntimo, porque muitas das vezes nós fomos discipulados na superficialidade. Por que a gente não consegue, na verdade, ser profundo com Deus?
é porque na experiência que nós tivemos até agora também foi superficial. A religiosidade é uma armadilha para isso. Por exemplo, você vem todo domingo aqui e você ouve essa palavra, você recebe essa palavra, mas se essa palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, querido, a fé vem pelo ouvir, amém? Mas eu ouço a palavra, eu recebo a palavra, mas eu preciso me mover diante da palavra. Se eu apenas ouço, a Bíblia diz que nós não podemos ser apenas ouvintes. Por quê? Porque nós estamos enganando a nós mesmos. E na verdade, ou seja, esse relacionamento que nós temos aqui é uma bênção. Mas nós precisamos entender o seguinte: a gente precisa se movimentar para a gente aprofundar, para a gente ter mais intimidade com o Senhor e entender que o Senhor se movimenta, na verdade, ou seja, Ele age no nosso meio, na comunhão. Querido, aqui na igreja você vai ser encorajado a fazer duas coisas. Você já deve ter percebido isso. Primeiro, você vai ser encorajado a ler a palavra, a estudar a Bíblia, a ler livros abençoados. Amém? Amém ou não amém? Você vai ser incomodado a fazer isso, desafiado a fazer isso. Por quê? Porque é dessa forma que nós geramos profundidade. Olha, nós temos programa 30 semanas, tem curso de batismo, curso de maturidade no Espírito, mas por que disso tudo? Isso é escola, não, isso é igreja. Mas a igreja, na verdade, ela te prepara para você poder viver os desafios do dia a dia. E às vezes você não percebe, na verdade, que você só está passando pelas lutas que você está passando. Por quê? Porque você está vivendo na superficialidade. Você está vivendo por sua conta e risco. E o que acontece? Às vezes nós não percebemos, mas isso se torna na nossa vida uma rotina. Eu faço do culto de domingo à noite aqui o meu momento com Deus, glória a Deus, mas fica só nisso. E aí, ou seja, você está vendo, olha, todo dia nós temos oração 6h58. Terça-feira nós temos 30 semanas. Quarta-feira nós temos culto. Quinta-feira nós temos célula. Nós estamos nos movimentando, estamos nos posicionando. Segunda-feira tem célula. Teve casa de paz há pouco tempo, o povo estava fazendo. E a gente olha para isso tudo e fala assim: pastor, mas tem jeito de participar de tudo? Bom, de tudo não. Mas tem jeito de você participar de alguma coisa. Tem como você se envolver em alguma coisa e entender o seguinte: olha, eu vou dar um passo a mais. Eu vou, na verdade, me aprofundar um pouco mais. Porque infelizmente muitas das vezes nós ficamos naquela posição de eu vou ficar na minha, e a gente fica muito passivo, e a posição de passividade é exatamente aonde o diabo quer que você fique. Por quê? Porque você deixa de experimentar de Deus. A gente precisa, na verdade, voltar à essência de Deus para nós. E qual que é a essência de Deus? São pessoas comuns. Fala comigo, pessoas comuns, transformadas em extraordinários discípulos de Jesus. É Jesus pegar a sua vida e fazer uma revolução. É as pessoas olharem para a sua vida e falarem assim: mas eu não acredito que é fulano que está dizendo isso, que está acontecendo com fulano. Por quê? Por que as pessoas, ou seja, as pessoas têm que ser surpreendidas com o efeito do evangelho nas nossas vidas? Agora, isso não acontece automaticamente. Isso não acontece naturalmente. Isso é sobrenatural, amém? Agora, esse problema que a gente fala aqui, que a gente vive hoje, de superficialidade, não é um problema de hoje. É um problema desde sempre. Sempre. A postura do homem, da mulher, do ser humano, na verdade, muitas das vezes é de fazer o quê? É de se preservar. É de não se desgastar. E a gente não percebe que muitas das vezes isso tem trazido maior problema. Por quê? Porque eu não dou espaço para Deus trabalhar na minha vida. E Deus só vai trabalhar se você permitir, amém? Olha o que o apóstolo Paulo fala, na verdade, aos irmãos de Gálatas. Exatamente sobre a mesma realidade que nós estamos vivendo no tempo atual. E esse não é um problema da Igreja Batista Vale das Bênçãos, não é um problema exclusivo seu, é um problema da humanidade, dos nossos dias. Mas a palavra de Deus é a resposta, amém? Amém ou não amém? Gálatas capítulo 1, abra sua Bíblia aí, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos acompanhando aí o que a Bíblia tem para nós. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo um alerta para os irmãos da igreja da Galácia. Qual que é o alerta? Ele diz: admiro-me
que vocês estejam abandonando tão rapidamente o que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo o seguinte: irmãos, não é possível que vocês tão rapidamente estão sendo levados, estão na verdade, ou seja, abandonando a fé, abandonando aquilo que vocês receberam de Jesus, receberam pela graça de Cristo, estão abandonando isso e na verdade, ou seja, se pervertendo. O que estava acontecendo? Os Gálatas, eles se afastaram da mensagem simples da graça de Deus, encontrada em Cristo Jesus, anunciada pelo apóstolo Paulo. Eles estavam se afastando disso, para viver como as pessoas achavam que eles deveriam fazer. Na verdade, qual que é o problema aqui? Superficialidade. O que nós vamos ver, na verdade, ao longo dessas semanas? Ou seja, a gente olha para a carta de Gálatas e nós vemos o quê? Bom, primeiro, o evangelho foi pregado. Segundo, eles foram transformados pela mensagem, eles receberam Jesus. E aí o que acontece? Algumas pessoas se infiltraram no meio e pregaram outro evangelho. Sabe aquela típica mensagem contraditória, que muitas das vezes você ouve de uma pessoa próxima, de uma pessoa que você ama, a pessoa talvez na melhor da intenção, mas aquela pessoa na verdade sem sabedoria nenhuma. Ela diz assim: eu não acho que é bem assim, eu acho que cada um deveria seguir Jesus do jeito que quisesse, porque na verdade, ou seja, foi para a liberdade que Jesus nos chamou. A gente olha e fala assim: mas é verdade, é para a liberdade que Jesus nos chamou, isso é verdade, mas não é para cada um viver do jeito que quer, é para a gente viver a plenitude do evangelho, é para a gente viver o evangelho da graça, é para a gente na verdade entender o que a palavra de Deus diz e nos posicionar. O que os Gálatas estavam sendo influenciados? Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, através do evangelho vocês são salvos, vocês precisam na verdade crer em Jesus, experimentar de Jesus. E aquelas pessoas que se infiltraram no meio estavam assim: olha, mas além de crer em Jesus, você precisa também fazer isso, fazer aquilo outro, ou seja, colocando outras coisas que não estavam no evangelho. Agora, por que eles estavam sendo levados dessa forma e enganados tão rapidamente? Fala assim: enganados rapidamente. Porque eles eram superficiais. Eles não conheciam a palavra, eles não tinham profundidade na palavra. O que é profundidade na palavra? É conhecer a palavra. Pastor, mas como é que isso se aplica a mim? Querido, as pessoas na verdade dos nossos dias, se você não estudar a palavra, se você não ler a palavra, se você não na verdade desafiar a conhecer mais do Senhor, qualquer lorota que você ouve na internet te leva para lá, para cá, para lá, para cá. Esses dias um irmão, às vezes na melhor das intenções, ele virou e levantou um grande problema. E o problema, qual que era o problema? Pastor, eu vi lá um vídeo que as pessoas dizem que o batismo tem que ser apenas em nome de Jesus, que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é bem assim e tal. E olhei para isso e falei assim: meu Deus do céu. E o irmão estava perdendo tempo, na verdade, tempo precioso, mas preocupado, na verdade, com uma chamada instigante. Eu falei assim: meu irmão, presta atenção. A palavra de Deus diz isso. Mas diz que na tradução não é bem desse jeito. Eu falei assim: olha, eu estudei, mas eu vou dizer o seguinte: a gente tem muito recurso. Agora, pensa comigo, cada versão da palavra de Deus, a gente pega Mateus 28, está dizendo: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você acha que se tivesse algum erro, aquelas pessoas que editaram a Bíblia, que fizeram tantas versões aí, eles não iam saber? Agora o irmão que você nem sabe o nome dele lá, que mandou o videozinho que chegou pelo WhatsApp, está tirando a sua paz por causa disso?
está te conduzindo, na verdade, isso mostra o quê? Isso denuncia a nossa superficialidade. Mas o irmão fez a coisa certa, por mais que num primeiro momento ele ficou ali em dúvida. Mas o que é que ele fez? Ah não, eu vou procurar o pastor. Percebe? Ele procurou o pastor. Eu vou pegar e falei, irmão, a questão é essa. Primeira pergunta, quem que é esse irmão aí? Não sei. Recebeu assim, a fonte, né, irmão? A fonte. E assim a gente precisa entender, querida, a superficialidade nos deforma, é uma armadilha. É por isso que a gente tem que se cercar de pessoas, na verdade, que conhecem a Jesus, que tem, na verdade, que são mais experientes com a gente, e a gente possa, na verdade, aprender uns com os outros. Eu reuni com os irmãos que se batizaram essa semana e falei assim, eu vou aqui para responder as perguntas. Aí teve um lá que falou assim, olha, pode perguntar o que você quiser, e que o que eu não souber eu vou ligar para o pastor Alvin agora. Por quê? Porque eu não estou sozinho, eu não sei tudo. Se você tiver alguma pergunta que eu não sei, eu vou procurar meu pastor. Se meu pastor não souber, ele vai procurar outra pessoa. Ou seja, a gente precisa entender que nós não sabemos de tudo, mas que a gente precisa estar próximo de quem pode nos ajudar. E é por isso que a célula é uma bênção, é por isso que a igreja é uma bênção, é por isso que eu tenho que me aprofundar, por quê? E receber mais de Deus para que eu possa avançar. Nós precisamos entender que a superficialidade, ela nos leva, na verdade, para a cova. Ela nos leva para situações de problema. A gente não muda de fora para dentro. A gente muda, na verdade, é de dentro para fora. Mas isso depende de quê? Do meu relacionamento pessoal com Jesus. Fala assim, pessoal. Pessoal. Ou seja, eu tenho a minha experiência com Jesus. Quando eu compartilho da minha experiência com você, eu estou fazendo o quê? Eu estou te dando a oportunidade de conhecer e instigando você até a sua. Entende? Não é só a minha experiência, é entender aquilo que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua e na verdade pode ser até maior. Porque talvez o seu nível de entrega vai ser maior do que o meu. E Deus, Ele vai se mover a partir da minha e da sua entrega. Gálatas no capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha o que ele diz para esses irmãos que estavam vivendo na superficialidade. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. É entender o seguinte, essa paternidade espiritual, a gente entender na verdade, ou seja, quando o caso do irmão lá do vídeo e tantos outros irmãos, a gente olha, a gente quer ajudar os irmãos e a gente sofre junto, por quê? Porque a gente está vendo e quer ver na verdade de fato, Cristo sendo formado em você. A vida, ela precisa ser profundamente formada. Em quem? Em Cristo. Esse é o nosso desafio, nosso alvo na verdade, com essa série, é que você receba a palavra e Cristo seja formado em você. Cristo possa ser formado em você, mas como? Você precisa ouvir a palavra, você precisa receber a palavra. O que nós vamos falar nessa série? Hoje, você vai entender que a vida profundamente formada, ela supera a vida exausta, com ritmos contemplativos. É o que nós vamos falar hoje. Nas próximas semanas, nós vamos entender que essa vida profundamente formada, ela traz reconciliação racial para esse mundo dividido. A gente vai entender ainda, e vamos fazer um exame interior para quem vive na superficialidade. Nós vamos entender que essa vida profundamente formada, ela apresenta para mim e para você plenitude sexual para um mundo insaciável. Nós vamos entender que essa vida profundamente formada, ela produz foco missionário num mundo distraído e disperso. Você tem ideia o quanto que isso é verdade? É capaz que você está me ouvindo aqui e a sua mente está sendo levada a pensar em tantas coisas que não estão aqui. Sabe o que é isso? Distração. Para quê? Para você não receber o que Deus tem para você. Mas o que você precisa fazer? Eu não posso lutar por você. É você que tem que focar. Amém? Vir para quem está do seu lado e falar assim, irmão, foca aí, ó. Foca. E por último,
nós vamos entender que essa vida profundamente formada, ela gera em nós um caminho profundamente formado a seguir. Então hoje, a gente vai avançar naquilo que Deus tem para nós e entender que essa vida profundamente formada, ela supera a vida exausta, com ritmos contemplativos. Salmo 46, verso 10. Fecha seus olhos agora e ora comigo assim. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero viver essa vida profundamente formada. Me ajuda, em nome de Jesus. Salmo 46, verso 10 diz: eu vou me aquietar e saber que tu és Deus. Eu vou me aquietar e saber que tu és Deus. A vida que nós vivemos é uma vida extremamente corrida. É assim na sua vida também ou não? Eu brincava com os irmãos aqui essa semana, o nosso problema às vezes é que a semana só tem 7 dias. O dia só tem 24 horas. E se você for olhar, está pouco. Está pouco. Você teria muito mais coisa para fazer do que o dia tem de horas. E aí você tem, na verdade, que ficar selecionando as coisas. E na verdade você tenta aproveitar isso da melhor forma possível. E o resultado disso é cansaço, exaustão. Eu não preciso nem perguntar assim, quantos estão cansados aqui hoje. E de repente você vai perceber o seguinte: talvez você tenha parado de trabalhar lá na sexta-feira, 5 horas da tarde, viveu o final de semana inteiro para descansar, para fazer o que quis, e chegou hoje à noite e você está cansado. E não é diferente, talvez você tenha saído de férias e está voltando e volta mais cansado ainda. Porque tem, na verdade, um elemento que muitas das vezes nós não consideramos. Essa vida, ou seja, nós estamos sendo conduzidos, na verdade, pelas circunstâncias. E isso tem nos deixado, na verdade, ou seja, cansados. O desafio de Deus para nós é nós entendermos, na verdade, que ritmos contemplativos vão nos gerar uma vida livre dessa exaustão. Há alguns anos atrás, um livro ficou muito famoso chamado O Monge e o Executivo. O Monge Executivo foi um sucesso. Eu lembro, eu estava estudando no seminário, eu fiz uma resenha desse livro, 2006. E até hoje ele ainda é muito usado em contexto de liderança. Mas ele vai falar exatamente dessa questão desse ritmo frenético e da necessidade, na verdade, da gente equilibrar, da gente encontrar um nível sustentável. Por quê? Porque a vida ela está muito acelerada. A vida, na verdade, ela é complicada. A gente tem tanta coisa para fazer e a gente quer fazer tudo e aproveitar tudo. E a gente não percebe que ao mesmo tempo que a gente luta com isso, a gente não desfruta de nada. Agora, o que você precisa entender é que o problema, na verdade, não é a velocidade, mas a sua superficialidade com Deus. Porque Deus, na verdade, em Cristo você pode todas as coisas, amém? É o Senhor que nos capacita, Ele tem uma novidade de vida para a gente. E Ele tem, na verdade, ou seja, quando Cristo é formado em você, você vai ter condições de tomar as melhores decisões. Mas até a sabedoria oriental nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Tem um ditado que diz o seguinte: olha, a lebre pode chegar mais rápido, mas somente a tartaruga aproveita a jornada. Isso é um ditado chinês. Mas o que quer dizer? É para a gente perceber o seguinte: a vida está passando, está correndo, e muitas das vezes você não está percebendo o que está acontecendo na sua vida. E você, na verdade, ou seja, por mais que você esteja correndo, você não está desfrutando, na verdade, da sua vida e daquilo que Deus tem para você. E às vezes você não percebe, na verdade, que isso, na verdade, é a armadilha do esgotamento. A vida, ela pode facilmente nos levar ao esgotamento quando a gente se posiciona de maneira superficial. O ritmo que nós vivemos, muitas das vezes ele é destrutivo.
falta de limites, falta na verdade de se posicionar. E aí o resultado é o quê? Nós estamos desgastados. Em meio a tudo isso que a gente está vivendo, a gente precisa voltar os nossos olhos para aquilo que Deus nos criou, amém? O Palmer, ele é um educador e um ativista, ele diz o seguinte: essa realidade, isso apenas revela a inutilidade daquilo que eu tento colocar em primeiro lugar, suas prioridades. A prioridade, o princípio do primeiro nos ensina o quê? Que quem deve estar em primeiro lugar? Quem? Deus. Agora responda para você mesmo. A sua agenda mostra isso? Como assim a sua agenda? Qual que é o seu primeiro plano para amanhã de manhã? Deus está envolvido ou não? Percebe? O segundo, o terceiro, o quarto, quando é que Deus entra na sua agenda? Ai, pastor, agora, aleluia, glória a Deus, porque tem gente que nem para estar aqui está, nesses nem nesse momento estão, mas percebe o seguinte, querido, as prioridades, é aquilo que você se desgasta, que você vai em primeiro lugar, agora, o que acontece? Nós não entendemos, na verdade, que muitas das vezes isso tem desgastado as nossas vidas. Como que seria a gente pensar e a gente viver um padrão diferente? Como que seria se houvesse um ritmo de vida que nos permitisse, na verdade, uma conexão profunda com Deus, um estilo de vida não dominado pela pressa e a exaustão, mas pelo limite e a alegria? Já entendeu? Se sua vida fosse equilibrada assim? Quantas das vezes você não já pensou o seguinte: eu queria dedicar mais a Deus, eu queria buscar mais a Deus, mas não dá. Eu queria ter um tempo devocional com Deus todos os dias, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho que levantar tantas horas para trabalhar, eu tenho que dormir, e eu vou dormir sempre muito tarde, eu faço isso e eu não percebo o quê? O meu ritmo de vida está me privando de um relacionamento de profundidade com o Senhor. E qual que é o problema? Isso vai me tornar fraco. Isso vai me tornar e vai me conduzir à exaustão. E aí, ou seja, eu não tenho quem eu recorrer. E aí quando a coisa ficar muito ruim, eu vou pensar assim: mas por que Deus não me ajuda? O teólogo White, ele diz o seguinte: somente quando desaceleramos nossa vida é que podemos alcançar a Deus. Deus continua no mesmo lugar. Deus está sempre à sua disposição, amém? Deus, Ele está ao seu alcance a todo tempo. Mas muitas das vezes é você que não tem tempo. É você que não para. É você que ignora. É você, na verdade, que não organiza a sua vida para você ter tempo com Deus. Você tem tempo com Deus naquilo que sobra. E aquilo que sobra, na verdade, nunca é o seu melhor. É quando você está mais cansado, é quando você está mais desgastado, é quando você está mais travado. E aí você não percebe, mas por que eu não consigo evoluir? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo vencer o pecado? Por que eu não consigo vencer isso? A resposta é superficialidade. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que quebrar esse ciclo. Eu tenho, na verdade, que buscar, na verdade, aquilo que Jesus buscava. Sabe o que Jesus buscava? Solitude. Fala comigo, solitude. Lá em Mateus 14, 23, a gente vê que houve momentos na vida de Jesus que ele foi intencional. Não é o que deu, ele agiu dessa forma. 14, 23 de Mateus diz: depois de despedir a multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Tempo a sós com Deus. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Ele atendeu a multidão, ele estava cansado, ele estava desgastado. Mas ele entendeu o seguinte: eu preciso do Senhor. E ele foi buscar o Senhor, ele foi buscar o Pai. Quem que estava fazendo isso? Jesus. Agora imagina assim, se Jesus fazia isso, imagina eu e você, será que a gente precisa? Hein? Marcos capítulo 1, verso 35. Olha aqui. De madrugada,
quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Às vezes você tem dificuldade, querido, às vezes você não consegue nem pôr o celular para orar junto com a gente. Jesus fez o que? Ele foi de madrugada. Sabe por que ele foi de madrugada? Porque de dia ele estava trabalhando, porque de dia ele estava atendendo as pessoas, porque de dia ele estava se movimentando. Ou seja, ele separou, ou seja, aquilo era importante. Eu sei que você trabalha, eu sei que você tem uma agenda corrida, mas você precisa entender o seguinte: quem precisa colocar a ordem na sua agenda é você, e não as coisas, e não os outros, e não o dinheiro, e não o seu trabalho. É você que coloca a ordem, é você que na verdade define os limites. Tanto é que você só obedece aquilo que você quer, certo ou errado? Certo ou errado? É assim que funciona. Olha o que Jesus faz, ele nos dá mais exemplos. Lucas capítulo 5, verso 16. Mas Jesus, frequentemente, o Evangelho está dizendo que Jesus fazia isso, não era de vez em quando, frequentemente, retirava-se para lugares solitários. E o que ele ia fazer lá? Descansar, tirar uma boa noite, dormir. Não, ele ia lá orar, buscar a presença do Senhor, estar diante do Senhor. Por quê? Porque isso é vida, isso é que nos transforma. Ai pastor, mas eu estou cansado, eu não dou conta. Querido, dá sim, dá sim. E se você não tem força, peça ao Senhor que Ele te dá. Agora é você se posicionar e perceber o seguinte: você tem força e vigor para fazer quantas coisas? Nessas coisas que você tem condições de fazer, o Senhor precisa estar envolvido. Lucas 6,12. Naqueles dias, Jesus retirou-se para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Por que Jesus tinha, na verdade, esse tipo de posicionamento? Porque ele sabia que precisava de um relacionamento de profundidade com Deus. Relacionamento depende de contato. Por exemplo, por que é muito mais fácil orar com quem você conhece? É lógico, eu já conheço, então é mais fácil. Mas entenda uma coisa, nós precisamos ampliar o nosso conhecimento. Por quê? Porque Deus usa pessoas, amém? Deus quer usar você para abençoar os outros e usar outras pessoas para te abençoar. Mas muitas das vezes você trava isso, por quê? Porque você fica na superficialidade das suas ideias. Querido, presta atenção. Quantas das vezes você não se distrai aqui com pensamentos que estão voando, e você não percebe que na verdade isso é uma armadilha? O que Jesus mostra para mim? Que essas atitudes dele conferia para ele autoridade. Diante de momentos turbulentos, de momentos de dificuldade, ele podia ficar tranquilo. Por quê? Porque ele estava seguro com o Senhor, ele estava seguro com o Pai, ele sabia, ele tinha noção. As tempestades vêm, as lutas vêm, mas você está firmado no Senhor, amém? Olha o que acontece na verdade com Jesus e os discípulos. Marcos capítulo 4, verso 38. Jesus estava na polpa do barco, dormindo, com a cabeça num travesseiro, estava lá de boa, amém? Tranquilo. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Querido, Jesus estava dormindo durante a tempestade. Por que ele estava dormindo durante a tempestade? Querido, antes daquele momento, de madrugada, frequentemente, ele estava em comunhão com o Pai. Então podia vir a tempestade, podia vir a dificuldade, a guerra, que ele estava em paz. Por quê? Porque o relacionamento dele com o Pai é um relacionamento de profundidade. Os discípulos estavam desesperados e Jesus dormindo. Querido, é esse nível de autocontrole, de experiência, de paz que Jesus quer te dar. No meio das dificuldades, no meio das lutas, das tribulações, é você ter o controle. Por quê? Mas aonde que eu consigo isso?
no Senhor, não é de nós mesmos. O texto continua dizendo: Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Jesus estava mostrando para eles, quando Jesus ia para o monte orar. Querido, presta atenção. Quem fez esse relato foram os discípulos. Eles viam Jesus ir orar. Eles viam Jesus buscar a profundidade de relacionamento com o Pai. E o que acontece? Quantas das vezes Jesus não chamou eles para orar? E eles faziam o quê? Jesus ia orar e eles estavam dormindo. Ora comigo aqui! E eles iam dormir. Tudo bem, mas na hora da tempestade, Jesus está em paz. E porque eles estavam sendo superficiais, no momento deles a sós com Deus, na hora da tribulação, da dificuldade, eles estavam desesperados. E é isso, na verdade, que muitas das vezes nós estamos vivendo. Pastor, mas como que eu faço para experimentar isso? Primeiro, é preciso que você tenha um tempo de oração silencioso com Deus. É você parar diante de Deus e experimentar aquilo que Deus tem para você. É você, na verdade, parar o mundo exterior e voltar os seus olhos para o Senhor. É você ficar diante do Senhor e até que Ele, na verdade, se manifeste na sua vida. É você ter experiências com Ele. Às vezes a gente quer que Deus se manifeste do nosso jeito. E deixa eu te falar, Deus se manifesta do jeito que Ele quer. O profeta Elias teve uma experiência com Deus que eu quero compartilhar com você. 1 Reis, capítulo 19. Diz assim o texto, a partir do verso 11. O Senhor disse a Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Já imaginou? Que expectativa! O Senhor vai passar. E aí o que acontece? Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava nesse vento. Já imaginou isso? Veio aquele vento impetuoso, mas o Senhor não estava lá. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabe o que aconteceu? Deus não estava no trovão, Deus não estava no terremoto, Deus estava numa brisa suave. Sabe por que às vezes a gente não percebe Deus? Porque nós estamos querendo Ele apenas no evento espetacular. E a gente não para, na verdade, para perceber o seguinte: quando você silencia as vozes exteriores, quando você para os barulhos de fora, as preocupações, as notificações do seu celular, quando você para essas coisas e se volta para o Senhor, é ali, na verdade, que o Senhor fala. Por que o Senhor, na verdade, ia buscar a presença do Pai de madrugada? Por que Ele procurava ficar sozinho? Porque às vezes no meio de tantas coisas não é possível. Querido, quem sabe na sua vida aí, você não está vendo Deus falar com você, você não está experimentando de Deus, é porque tem barulho demais. Tem barulho demais envolvido, e esse barulho são as preocupações exteriores, são as coisas lá de fora. E você precisa buscar ter um tempo sozinho com Deus. A gente pode chamar esse tempo de estar sozinho com Deus de um tempo de solitude. Fala comigo, solitude. Por que a gente precisa dar nome? Porque é muito fácil confundir solitude com solidão. Deus não quer que você viva sozinho, isolado, em solidão. Mas Deus quer que você tenha momentos de solitude com Ele.
Quer ver? Vou te ajudar a entender. O que é solidão? Solidão é quando você decide se afastar das pessoas. É quando você não quer ver as pessoas. Você foge das pessoas e o seu foco, na verdade, é fazer o quê? É ficar sozinho, é ficar isolado. Sabe o que é isso? A armadilha do diabo para te destruir. Porque Deus usa pessoas, amém? Então fuja da solidão. Fuja de estar sozinho com você mesmo. Por quê? Porque em você não tem solução. Quando você fica sozinho com você mesmo, as saídas que você vai ter é o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E o seu coração, meu querido, ele é enganoso demais. Irrecuperável é o que diz a Bíblia. Mas o que é solitude? Solitude é quando você intencionalmente busca silenciar o mundo à sua volta, para você estar sozinho com o Pai, ouvir de Deus. É quando você coloca aquela música lá, preferencial, aquele louvor abençoado, e você para e fala assim: eu vou ler a Bíblia, eu vou parar, eu vou, na verdade, ficar aqui quietinho, eu vou ouvir de Deus, eu vou parar tudo e eu vou aqui porque eu quero ouvir a Deus. Querido, é assim, na verdade, que nós temos grandes experiências com Deus. É assim que a gente cultiva, na verdade, uma experiência que nos meios tradicionais é mais comum, mas a gente precisa entender que precisa fazer parte. Nós precisamos ser do fogo, nós precisamos ser do barulho, nós precisamos, ser daqueles que se movem e tal diante de Deus, glória a Deus. Mas nós também precisamos ser daqueles que calam diante de Deus, para ouvir a voz de Deus. E isso, na verdade, a gente consegue isso quando a gente se cala diante de Deus, a gente entra nesse caminho da oração silenciosa. Agora, como que eu cultivo isso na minha vida? Bom, primeiro, para eu buscar um tempo a sós com Deus de solitude, a primeira coisa que eu tenho que focar não é em como eu vou fazer isso, não é na técnica, é no relacionamento. É você parar para estar sozinho com o Senhor. Pastor, mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil, sabe por quê? Porque você para um pouquinho, você já olha para o celular, você já olha para isso, aí vem uma preocupação, aí vem isso. E qual que é o desafio? É silenciar essas vozes e falar o seguinte: esse tempo meu aqui é com o Senhor. Eu vou ficar calado diante do Senhor, eu vou parar diante do Senhor, eu vou silenciar essas vozes, eu vou buscar em oração, eu vou buscar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. Pastor, mas isso é meio tedioso. É verdade. Oração silenciosa é tediosa, gera tédio. Por quê? Porque a gente é muito ativo. Mas é nesse tédio que ele vai, na verdade, trazer para você uma experiência de expectativa em Deus, de silenciar essas distrações. E aí é você canalizar essas distrações e voltar para o Senhor. Quando o pensamento vem, você volta para o Senhor, você volta para aquilo que a palavra de Deus diz. E você, na verdade, aprende, na verdade, a estar junto com o Senhor. Madame Guyon, ela diz o seguinte: quando você para estar sozinho com Deus, qual que é o resultado? Quando a sua mente vagueia, não tente forçá-la a mudar de pensamento. Veja se você concentra no que você está pensando. Se você fizer isso, vai apenas irritar a sua mente, instigá-la ainda mais. Ao invés disso, retire-se de sua mente, retorne interiormente à presença de Jesus, à presença do Senhor. Fazendo assim, você vencerá as guerras contra a sua mente errante, e todavia nunca se envolverá diretamente nessa batalha. É você entender o seguinte: eu vou confiar no Senhor. É o Senhor que peleja as minhas lutas, as minhas guerras. Eu vou parar diante do Senhor. Nesse mundo de tanta tribulação, de tanta luta, nós precisamos aprender a parar diante do Senhor e dizer: Deus, fala comigo. Para superar essa vida de cansaço,
essa vida exausta, a gente precisa aprender a parar diante do Senhor. Agora, para isso, a gente precisa aprender o princípio do descanso. Esse princípio ele é fundamental. Êxodo 20, verso 8 diz: lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e nele fará todos os seus trabalhos. Mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, ou tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Eu sei que você ouve isso e você fica apegado no dia. Querido, não é uma questão de dia da semana, é uma questão de princípio. É você estabelecer, entender o seguinte: você precisa estabelecer um ritmo normal, para que a vida seja contemplativa, para que você possa parar e contemplar o Senhor na sua vida. Isso tem a ver com o quê? Com diminuir o ritmo. Com diminuir o ritmo, e isso mostra para nós o que é a necessidade de colocar limites. Limites aonde? Na nossa vida, na nossa agenda, em tudo. Nesse livro que a gente está baseando a série, o Rick Villodas diz o seguinte: a vida contemplativa diz respeito a diminuir o ritmo, para criar oportunidade para Deus nos transformar por meio da sua graça. Por que Deus às vezes não age na sua vida? Porque você não dá tempo, você não para, você está acelerado, você não para descansar. Você trabalha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e se tivesse um 8º dia, você ia arrumar alguma coisa para você fazer nesse dia. E você faz isso por quê? Porque você tem projetos, você quer conquistar, e você é trabalhador. Glória a Deus por isso. Porque você não tem preguiça, glória a Deus por isso. Mas você precisa estabelecer um ritmo para você. Por quê? Porque você precisa entender que existem coisas que estão além disso. Deus tem coisas maiores para você. Querido, por que a gente às vezes está se sentindo tão cansado? Por causa do cansaço do corpo. A gente dorme mal, a gente não descansa. Por causa do cansaço da mente, a gente é bombardeado por informação, por coisa o dia inteiro. Por causa do cansaço da alma. Corpo, mente e alma. Nós não temos folga para estar diante de Deus. Nós não temos folga para buscar a Deus todos os dias. Você não consegue vir na igreja todos os dias. Você não consegue ter uma rotina de espiritualidade, colocar a sua vida, na verdade, servir ao Senhor com qualidade. Por quê? Porque o seu trabalho não deixa. E você não percebe, na verdade, que isso é uma escravidão que você mesmo está se colocando. E muitas das vezes está te conduzindo para um problema. E olha, deixa eu te dizer, o problema não é o trabalho. Sabe por quê? Porque o trabalho foi estabelecido por Deus antes do pecado. Qual foi o problema? É depois do pecado. Aí é que ficou difícil. O Shabat, o tempo de descanso, é algo que nos move da produção para a presença. Fica de pé no seu lugar. Deus quer te mover, querido, da produção para a presença. É te mover desse lugar que você está vivendo para um lugar, na verdade. Tem jeito? Adianta lançar a semente todo dia e não regar essa semente? É por isso que às vezes você não vê o fruto do seu trabalho. Sabe por quê? Porque você está só semeando, mas você não está regando. Fala comigo: eu semeio com o meu trabalho, mas eu rego com o meu descanso. É o mesmo princípio da Bíblia, é o mesmo princípio bíblico em relação às suas finanças. O dízimo, ele santifica os seus recursos. O Shabat, o descanso, ele santifica o seu trabalho. É você encontrar, na verdade,
Ou seja, se mover da produção para a presença. É você entender o seguinte: eu já fiz o que tinha que ser feito, agora é o Senhor que vai fazer. Ah, pastor, mas aí é preciso de fé. Aleluia! É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer liberar sobre a sua vida nesse tempo. Deus tem nova vida para você, amém? Qual que é o nosso problema? Por causa de tanto atropelo, de tanta coisa, a gente se tornou inconstante. A gente se desconecta do Senhor. João 15, lá na conclusão, a palavra de Deus para mim e para você é o seguinte: você precisa ser constante. Fala comigo assim: seja constante. Por quê? João 15, 5 diz: eu sou a videira. Jesus está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa correria da sua vida está te tirando da presença. Enquanto você não estiver na presença, o fruto não vai vir. O que a Bíblia nos ensina é que quem permanece, fala comigo, quem permanece na presença, fala comigo, quem permanece na presença, cresce, frutifica. A vida profundamente formada é uma vida que permanece. Permanece aonde? Na presença. Permanece profundamente conectado no Senhor. Isso não acontece individualmente. Isso acontece nesse relacionamento com Jesus. Eu quero continuar. Eu quero, na verdade, que você possa avançar um pouco mais no Senhor, amém? Nós vamos orar neste momento, pela sua vida, pelo que você está vivendo. E talvez você olhe para a sua vida e você se perceba como: pastor, eu estou tão atribulado, eu estou tão difícil. Eu olho para isso tudo e falo assim: pastor, mas é impossível permanecer na presença de Deus diante da vida que eu tenho levado. Querido, é impossível é viver do jeito que você está vivendo. O impossível é continuar vivendo essa vida exausta. Não é isso que Deus tem para você. O objetivo de uma vida contemplativa é apreciar o que Deus tem para você. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus tem uma nova vida para você, amém? Mas você precisa parar para contemplar essa vida, para desfrutar da presença. E isso, na verdade, é você que busca, amém? Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Enquanto você adora, querido, eu queria que você se lançasse nas mãos do Senhor e deixasse o Senhor, na verdade, nesses poucos minutos que nós temos aqui, Ele pudesse contemplar aquilo que Ele tem para você nessa noite. Completar. Contemple o Senhor, para que Ele complete a obra na sua vida, em nome de Jesus.